Olá, sou Alcione Albertin, psicóloga e psicanalista, doutora em letras e criadora deste canal, Mitologia Greco-Latina e Psicanálise. No vídeo de hoje trazemos a narrativa da cosmogonia, que significa a origem do cosmo, a origem do universo. Narrativa mítica que se encontra no poema Teogonia, do poeta Hesíodo, do século VIII a.C., originalmente escrito em grego. Freud, em sua obra Além do Princípio do Prazer, de 1920, apresenta a pulsão de morte. Intrigado com a compulsão à repetição presente na vida psíquica, que sobrepujava, inclusive, a pulsão, o princípio do prazer, muitas vezes contradizendo, ele vai em busca de investigar o que seria isso na vida psíquica. E partindo de um viés biológico, ele chega à existência da pulsão de morte em a vida psíquica. Em sua obra a respeito dessa origem biológica da pulsão de morte, ele comenta: terá de ser isto, sim, um velho estado inicial, que o vivente abandonou, certa vez, e ao qual ele se esforça por voltar, através de todos os rodeios de seu desenvolvimento. Se é lícito aceitarmos, como experiência, que não tem exceção, que todo ser vivo morre por razões internas, retorna ao estado inorgânico, então podemos dizer que o objetivo de toda vida é a morte. E, retrospectivamente, que o inanimado existia antes que o vivente. E referindo-se à origem da pulsão de vida, que é posterior à pulsão de morte, ele remete: assim, por longo tempo, a substância viva pode ter sido repetidamente criada, sempre morrendo com facilidade, até que decisivas influências externas mudaram de forma tal que obrigaram a substância ainda sobrevivente a desviar-se cada vez mais do curso de vida original e fazer rodeios cada vez mais complicados até alcançar a meta da morte. Tais rodeios rumo à morte, fielmente seguidos pelos instintos de conservação, pelos instintos conservadores, nos ofereceriam hoje o quadro dos fenômenos da vida. Se nos ativermos à natureza exclusivamente conservadora dos instintos, não poderemos chegar a outras conjecturas acerca da origem e do objetivo da vida. Partindo dessa perspectiva, entende-se a existência dessas duas forças que residem na vida psíquica. A pulsão de morte, que é primordial, que advém de uma origem inanimada, inorgânica, e a pulsão de vida, que surge a partir dos estímulos provenientes do enfrentamento desse ser sobrevivente a esses estímulos externos. E assim estabelece-se essas duas forças que irão, a partir de então, conviver na tentativa da manutenção, da homeostase da vida psíquica e da vida orgânica. É interessante que Freud, no seu ensaio O Mal-Estar na Civilização, de 1930, vai fazer a mesma observação em relação à vida cultural, à civilização, a essas forças opostas, mas complementares, a pulsão de morte e a pulsão de vida, que garantem a homeostase, o equilíbrio da existência da civilização. É interessante observar que no mito cosmogônico nós
conseguimos identificar essas forças. Não só desde os seus primórdios, da origem, quando surgem as 4 forças primordiais, Caos, Terra, Tártaro e Eros, como posteriormente na diferenciação do cosmos até a sua formação última. Assim iniciamos a narrativa. Sim, bem primeiro nasceu o Caos, depois também Terra de amplo seio. De todos, sede irresvalável sempre, dos imortais que tem a cabeça do Olimpo nevado. E Tártaro nevoento, no fundo do chão de amplas vias. E Eros, o mais belo dentre deuses imortais. Solta membros. Dos deuses todos e dos homens todos, ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Pois bem, primeiramente temos Caos, seguidamente Terra, depois Tártaro, depois Eros. As 4 forças surgem sequencialmente, não são deuses, são divindades. Caos é o vazio absoluto, é a não forma. Caos é o abismo, é o vazio infinito. Sua raiz advém do verbo kao, que significa, a princípio, aniquilar, destruir. É interessante observar que Caos tem na sua natureza esses 2 sentidos, do vazio absoluto, daquilo que não tem forma, do nada, mas também dessa força destrutiva. Por outro lado, temos Gaia. Dependendo do dialeto, as 2 formas podem ser pronunciadas, que é a Terra, em contraponto com o Caos. Gaia é a forma. Gaia é aquilo que é coeso. Ela é a concretude. A princípio, sendo apenas um bloco concreto, posteriormente ela vai se diferenciar a fim de formar o mundo de então conhecido. Gaia, no seu âmago, traz a pulsão de vida. Eros virá como a 4ª força primordial, mais bem definida. No entanto, em Gaia, na Terra, nós já percebemos a existência desse princípio de vida, uma vez que ela, por si só, por sissiparidade, tem seus filhos, os primeiros filhos, aqueles primeiros filhos que ela tem a partir dela mesma, denotando aí a existência de uma pulsão de vida inerente a Gaia, de onde tudo provém. Sequencialmente temos Tártaro. Tártaro, que é a escuridão absoluta. Situa-se no fundo da Terra, como o lugar mais profundo já existente. Na tradição grega, a ele são destinados os deuses que perjuram, condenados a ficar 9 anos sem os seus poderes em estado de catalepsia, a fim de aprenderem a não perjurarem mais, a fim de aprenderem a não irem contra a lei, a não passar da medida. Sequencialmente temos Eros. Eros, neste momento, é uma força primordial. Não é ainda a personificação, aquele que iremos conhecer posteriormente como Cupido na tradição latina, na tradição romana, e que corresponde a Eros, filho de Afrodite. Eros, a princípio, é força primordial, é pulsão. À medida que o cosmos vai se diferenciando, os papéis vão ficando mais bem definidos. E Eros, nesse momento, representa essa força pulsional de vida que, a princípio, encontra-se em Gaia. Com o nascimento de Afrodite e do seu séquito de amores, advindo também Eros, Cupido, esse Eros da força primordial irá agora agir através
de Afrodite. Posteriormente falaremos do nascimento de Afrodite, para falar dessa função, dessa pulsão erótica. Pois bem, é interessante observar que nos 4 elementos primordiais, nas 4 forças primordiais, temos em Caos e Gaia, as 2 primeiras, o funcionamento da pulsão de morte e da pulsão de vida. É bom considerar que Caos é o ascendente primeiro daquela divindade que virá a ser chamada Thanatos. Thanatos será da descendência de Caos. Pois bem, então temos Caos e Thanatos. E depois temos Caos e Gaia. E depois temos Thanatos e Eros. 2 pares compostos por essas 2 forças, pulsão de vida e pulsão de morte. É interessante que a narrativa mítica que relata, que traz, que explica, essa é a função primordial do mito, explicar a origem de algo, tentar explicar a origem de algo, formular, dar uma forma. Pois bem, a narrativa cosmogônica que traz a explicação da origem da arqué mostra exatamente a existência, o germe dessas 2 forças que irão existir posteriormente naquilo que for criado a partir, sobretudo, de Gaia. É isso.